Amado Deus e Santo Pai, todo glorioso, majestoso e soberano, estamos iniciando a gravação do capítulo 4 sobre a respeito dos sinais que compõem a marca da besta, e peço ao Senhor a sabedoria para todos que estão sintonizados neste seminário. Abençoa a todos, Pai, nesse dia 2 de novembro, dia de finados, que um dia perdeu um ente querido ou mais. Conforta os seus corações, guarda-os, porque Tu podes fazer e o Senhor sabe fazer isto. Obrigado, Pai, por todas as coisas no nome de Jesus, e agora nós vamos estudar. Eu quero ler no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo de 14 em diante. Antes, porém, eu quero corrigir o que eu falei no capítulo anterior. Eu disse que Jesus cumpriu em si mesmo o decálogo, que são os 10 mandamentos. Então eu disse, e mais 613 ordenanças e regulamentos obrigatórios. Na verdade, são os 10 mandamentos e mais 613 ordenanças e regulamentos obrigatórios, totalizando 613 ordens, leis e regulamentos obrigatórios. Então a palavra de Deus fala, o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja de Colossos: e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Aqui ele está falando das pessoas que seguiam a linha de pensamentos mosaicos, leis e ordenanças. Ele, Jesus Cristo, acabou com essa conta pregando-a na cruz. Versículo 15. E foi na cruz que Cristo tirou o poder dos governos e das autoridades espirituais. Quando diz que Jesus se livrou, ele diz que Jesus tirou o poder das mãos do diabo. Jesus, humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês mesmos leis sobre o que devem comer, sobre o que devem beber, sobre os dias santos, sobre os dias de festas da lua nova e sobre os sábados. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que se passou e daquilo que virá. A realidade é Cristo, e daquilo que virá é uma referência ao anticristo, o chefe de todos os anticristos, que implantará o governo mundial sobre a terra e que trará de volta o sacrifício de animais e um monte de coisas mais. Aqui no versículo 17 diz, tudo isso é apenas sombra, a realidade é Cristo. No versículo 18, na parte A, diz, não deixe que ninguém humilhe vocês, afirmando que são melhores que vocês. Eu quero dizer para vocês que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos entregou Jesus Cristo para que em Jesus Cristo fosse realizado todos os desejos de nossas necessidades e nossa vida como um todo. No livro de Colossenses, como eu acabei de ler, está a conclusão da quinta dispensação. E agora passamos a dissertar sobre um tema extremamente especial, intitulado
vidas transformadas versus vidas adaptadas. Para este ponto, nós temos o livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 15 até o 23. Gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso é devera importante. É bem comum pessoas levantarem as mãos para receberem ou aceitarem a Jesus. São inúmeros motivos pelos quais as pessoas são levadas a aceitar Jesus. É a esposa que tem o marido traindo ela com outras pessoas. É a jovem levantando a mão para receber Jesus, para ajudá-la nos seus estudos. É a pessoa desempregada que está aceitando a Jesus para que ele ajude a arranjar um emprego. São as pessoas endividadas que levantaram a mão para Jesus, para receber Jesus, para que pague, para que consigam pagar as suas dívidas. São pessoas levantando a mão para aceitar a Jesus porque estão doentes e precisam ser curadas fisicamente, espiritualmente e também mentalmente. Portanto, são inúmeros os motivos pelos quais as pessoas levantam as mãos para aceitar a Jesus. Mas de fato, de verdade, nós entendemos nas entrelinhas que não é a Jesus Cristo de fato que as pessoas estão aceitando. Elas estão aceitando uma proposta de adaptar-se a um sistema o qual chamam de igreja, não tratando-se da igreja de Jesus Cristo, mas de igreja. As pessoas pertencem àquela igreja e não a outra igreja quando levantam a mão para aceitar a Jesus. Elas estão concordando em se batizar e registrar um documento de comprovação do seu batismo. Ela não será de outra igreja, entre aspas. Ela está concordando em ficar naquela igreja, em adaptar-se àquela igreja. E se a pessoa for de outra cidade, por exemplo, alguém perguntará: na sua cidade tem a nossa igreja? Se a pessoa responder sim, está tudo bem. Então você vai congregar na nossa igreja. Se a pessoa diz que não tem, então vamos tratar de abrir uma igreja nossa para você congregar, e que pode começar por sua casa. Mas a pessoa não receberá, não levantará a mão e não aceitará Jesus para ser livre e ser dirigida pelo Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 8, em um dos versículos, que a pessoa que é filha de Deus é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então a pessoa não terá o Espírito Santo para dirigi-la a fim de encontrar um local aonde ela possa congregar. Por quê? Porque ela acabou de formar um compromisso com aquele sistema chamado de segundo evangelho. Um evangelho paralelo, que ainda será falado muito sobre isto. Elas seguirão a uma denominação. Por exemplo, Deus não trabalha e não manda homens usarem de artifícios inventados como ponto de contato de fé. Por exemplo, a campanha da pedra ungida é um artifício jogada em um boneco representando o mal daquela pessoa. A pessoa, quando levantou a mão para aceitar Jesus, ela adaptou-se a esse sistema. Então ela vai pegar a pedra jogada em boneco representando o mal dela,
e vai jogar naquele boneco como se estivesse vencendo o mal. A fé original, a fé verdadeira, não é como base de sistema paralelo de uma crença. Esta crença é antibíblica e, por assim ser, ela é também diabólica. A base da verdadeira fé é a Bíblia Sagrada. Em Hebreus capítulo 11, versículos 1, 3, 6, etc, fala da fé original. Jesus é o autor e consumador da fé original, da fé principal, do princípio ao fim, traduzida na pessoa só de Jesus Cristo. Veja em Jeremias capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o poder que destrói as montanhas? Em Hebreus capítulo 4, versículo 11 e 12, o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é suficiente para entrar nas pessoas, na alma, no espírito, dividir células e medulas, e apta para discernir os propósitos do coração. Jesus Cristo fala em Mateus 22, 29, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus fala que a fé original está sendo substituída por coisas, objetos e amuletos. E isto declara um outro tipo de Jesus, um outro tipo de evangelho, um outro tipo de espírito que não é o Espírito de Deus. Vamos passar para o outro bloco, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nos abençoa no próximo bloco, nos dá a tua sabedoria para entendermos as artimanhas de Satanás sendo impetradas como se fosse o Senhor nosso Deus e aquilo que Ele quer. Pois que qualquer tipo de invento humano, amuletos, sintomas de idolatrias, desvio da fé original, não faz parte do verdadeiro Evangelho em Jesus Cristo, onde está baseada a Igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço de todo o meu coração. Passamos para o próximo bloco em nome de Jesus.